Olá, tudo bem com você? Uma alegria muito grande encontrar contigo aqui no meu canal. Eu sou William Alves, trabalho com desenvolvimento humano, com gestão de pessoas na dimensão pessoal e profissional. Lido com gente há mais de 30 anos, tenho aí uma vasta experiência no ponto de vista de coach de carreira, coach de vendas, gestão de pessoas no ponto de vista dos relacionamentos, de perfil comportamental, enfim, é uma dinâmica muito ampla. Tenho também uma experiência bem bacana na dimensão da espiritualidade. Eu estou também teólogo dentre as minhas diversas formações e graduações. E no universo das pessoas, tive a oportunidade de me conectar com pessoas, com a participação de congressos e eventos de alta performance em mais de 10 países. Então, do lado de cá tem alguém muito apaixonado pelo que faz e eu entendo ser uma missão colocar em prática a cada dia nos meus atendimentos, nas palestras, nos congressos, enfim, nos eventos onde sou convidado a estar, no trabalho em loco, né, dentro das empresas. E antes da pandemia nós estávamos trabalhando muito nisso. Agora os atendimentos online, as dinâmicas de grupo online, e tem voltado aí aos poucos o trabalho com todas as devidas precauções, né? Enfim, eu me coloco à sua disposição. E nesta palestra, eu quero trabalhar um tema extremamente importante. São alguns remédios que nos ajudam a vencer a crise, no ponto de vista da autoestima, da persistência e dos resultados. Nós vamos trabalhar nesta palestra a importância da autoestima, um olhar, num segundo momento, um olhar que se deve ter para dentro de si, a importância de uma pausa necessária daquilo que também configura como persistência, e vamos trabalhar um conteúdo fantástico acerca dos resultados na contribuição de um dos maiores nomes do mundo na área de desenvolvimento pessoal dentro do coach, por Anthony Robbins. Tá certo? Bom, antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nossa partilha aqui, eu gostaria de pedir para que você gentilmente valorizasse o nosso canal. Inscrever-se no canal é muito importante e fundamental, então faça lá sua inscrição no YouTube. O meu canal chama-se William Alves. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as novas notificações à medida em que a gente vai fazendo as nossas postagens. E é muito importante que você deixe o teu comentário, né, do que você achou, do conteúdo abordado, né, qual ponto que lhe fez sentido. Deixe lá perguntas para que a gente possa responder e continuar contribuindo e te ajudando nessa trajetória bem bacana, a trajetória do desenvolvimento pessoal, humano, que do lado de cá pra gente faz muito sentido e a gente tem ajudado muita gente neste aspecto, nesta área. Bom, quando se fala de autoestima, minha gente, tem a ver com autoconhecimento. É muito importante o indivíduo, a pessoa, buscar conhecer-se, tomar conhecimento, tá certo? Trazer para o seu consciente o quão importante ela é, de que ela nasceu para uma missão, de que ela nasceu para um legado, de que ela nasceu para transbordar. E, segundo os estudos, quando você faz esse exercício de autoconhecimento, que você nasceu para uma missão, para um legado, isso gera felicidade plena, isso gera bem-estar. Nos meus atendimentos, dentro desses 30 anos, eu tenho visto muitas pessoas que
chegam nos nossos consultórios reclamando de que sentem de que a vida poderia progredir mais, sentem que poderiam se doar mais, que poderiam, de certa forma, agregarem para as suas vidas, para o seu dia a dia, algo que traga bem-estar, que traga felicidade, que traga uma sensação de plenitude, e acabam sentindo o contrário, o desânimo, a falta de perspectiva, uma certa angústia, uma certa desmotivação, enfim, um vazio. E perguntam por que, se eu faço isso, se eu faço aquilo e tal, o que é que está de errado em mim, aquela coisa toda. E quando a gente vai analisar através de ferramentas específicas de uma metodologia aplicada, né, de testes de perfil comportamental, você identifica neste indivíduo uma ausência de autoconhecimento, e por não se conhecer, por não colocar em prática o exercício necessário, então você tem aí baixa autoestima. Gente, e essa baixa autoestima, ela acaba refletindo nos negócios. Se você está dentro de um departamento de vendas, isso vai ferir os teus resultados. Se você está dentro de um departamento operacional, administrativo, você poderá comprometer os processos. Se você está dentro de uma dinâmica de gestão, né? E aí a sua gestão como um diretor, como um gerente, como um coordenador, você pode comprometer o andamento da equipe e ferir ali à frente os teus resultados. É muito importante, para que haja autoestima, você precisa trabalhar autoconhecimento. E conhecer-se é um trabalho de artesão, é um trabalho de processo, é um trabalho de você ir investigando cada área dentro de você, as prioridades, de forma bem estratégica, de forma bem organizada, de forma bem disciplinada, para que você possa colocar a sua potencialidade. Eu, inclusive, convido você a assistir uma palestra minha que eu julgo estar incrível, vasta de conteúdos, chama-se Como Descobrir o Gigante que Há em Você. Nesta palestra eu estou trazendo vários elementos que com certeza poderá contribuir também nesta busca do autoconhecimento. Quando se fala de olhar para dentro de si, para que se tenha uma autoestima elevada, para que se ganhe persistência, velocidade naquilo que faz, para que você possa aprimorar os seus resultados como remédio. Eu estou utilizando esta analogia como remédio fundamental para essas categorias. Olhar para dentro de si é de fato um olhar criterioso. Estudiosos indicam de que o indivíduo, quando ele está nesse processo de olhar para dentro dele, de olhar com valorização, de olhar com um olhar de importância, um olhar mais pausado, com mais atenção, um olhar sem pressa, um olhar com dedicação, um olhar com valor, um olhar de quem acredita em si, um olhar de quem decidiu e escolheu cuidar de si. Esse olhar para dentro é aquele olhar que sabe que tem que tomar uma grande decisão, que sabe que precisa atingir um grande resultado, que precisa se desenvolver bem para poder atingir os seus objetivos. Esse olhar para dentro de si é um olhar de você encontrar-se com a tua grande capacidade, com a tua grande existência, encontrar-se com seu empoderamento, encontrar-se com a sua força maior, encontrar-se com seu eu interior. E eu, como teólogo e como praticante
na dimensão cristã, eu sou cristão católico, eu costumo dizer que este olhar para dentro de si é aquele encontro mais profundo entre você e Deus. E que Deus vai dizer o para que você foi criado. E aí Ele mostra a sua força, a sua capacidade. E aí esse olhar para dentro de si faz com que você transborde este homem novo, este homem pleno, este homem forte. Quando eu falo homem aqui, eu estou pressuponho homem e mulher, este indivíduo incrível, muito maior do que você possa imaginar. Então, olhar para dentro de si tem a ver com disciplina para fazer esse caminho de olhar para si. Olhar para dentro de si tem a ver com pausas necessárias que se deve fazer no dia a dia para que você possa obter este resultado. Então, alguém que olha para dentro de si, com certeza vai elevar a sua autoestima. Alguém que faz uma pausa de ir percebendo os seus valores, de ir percebendo o quanto que você é importante. Olhar para dentro de si tem a ver com elogio, tem a ver com a capacidade de você elogiar-se. Tem a ver, olhar para dentro de si tem a ver com o encontro com Deus, essa conexão espiritual tão importante e fundamental. Isso vai elevando a tua autoestima, isso vai elevando a sua capacidade de persistência, isto vai com certeza resultar em grandes resultados. É uma redundância. Olhar para dentro de si tem a ver com alcance de resultados. É muito importante. Eu dizia de que os especialistas indicam que um ser humano que não olha para dentro de si em 15 dias, você tem 15 dias para realizar esse exercício. Do contrário, no 16º dia você precisa de um especialista. Para a ciência, a partir do 16º dia, esse indivíduo, para olhar para dentro de si, ele vai precisar de um profissional, com técnicas, com metodologia, para poder ajudá-lo a voltar para o trilho desta autodescoberta, que é importante e fundamental. Ninguém dá o que não tem, minha gente. Quando eu pratico esse exercício de olhar para dentro de mim, certamente eu vou descobrir o que eu tenho de melhor e vou transbordar o meu melhor. Se você está aqui fora, no exterior, derramando algo e você se sente limitado, o outro também pode te ajudar nesta avaliação. É muito importante, dentro dessa dimensão de olhar para dentro de si, é importante parar para ouvir e perguntar para o outro: como é que você me vê? Né? Como é que estão as minhas habilidades? É tal como um feedback, tá certo? Então é muito importante. Há um estudo dentro da dimensão filosófica, teológica, uma temática muito bacana chamada alteridade. Tem até um autor que eu gosto muito, ele trata esta questão do feedback do outro, né? Emmanuel Levinas é o nome deste autor. E ele diz, tem uma frase dele que é muito bacana, ele diz: eu sou o refém do outro. Depois uma segunda frase ele diz assim: se você quer saber quem você verdadeiramente é, pergunte para o outro. Então, tudo isso tem a ver com este olhar de dentro de si, que é importante praticar para que realmente essa categoria da autoestima, da persistência e dos resultados, eles venham à tona para que você possa alcançar a tão desejada felicidade plena. Dentro desse tema, é muito importante, e eu dizia a importância de, para praticar a categoria do olhar para dentro de si, a importância das pausas. É necessário que no nosso dia a dia hajam pausas. As pausas, elas são necessárias. Uma pausa, por exemplo, parar para assistir essa palestra é um tipo de pausa. Praticar um seminário é um tipo de pausa. Praticar um exercício
físico indicado ali por um especialista que vai contribuir muito com a tua saúde. É um tipo de pausa importante e fundamental. Parar para uma boa alimentação, enfim, parar para uma boa conversa, um diálogo familiar, parar para uma pausa para uma reunião promissora, parar para dar atenção a um feedback. Tudo isso são pausas necessárias que geram cuidados pessoais, geram também cuidados profissionais. Porque se eu tenho pausas necessárias para um cuidado pessoal e profissional, certamente eu haverei de transbordar o quê? Amor, perdão, terei certamente um relacionamento saudável, uma alimentação equilibrada, se eu tenho os momentos de pausa para uma boa alimentação, e haverei de, através dessas pausas, ter um grande favorecimento em saborear melhor a vida, desfrutar melhor da vida e da missão que me foi confiada e, consequentemente, até a minha dormida, o meu dormir, o meu repouso será extremamente benéfico. Essas pausas necessárias que todo indivíduo deve ter, seja ela uma grande pausa, uma pequena pausa. Você precisa administrar, você precisa ver o que é que faz sentido para você, para o processo da sua vida, para o seu cotidiano e para aquilo que lhe foi confiado. Então, cada um vai saber qual deve ser a tônica desta pausa e de que forma esta pausa ela deve acontecer. Agora, é importante que esta pausa aconteça. Na minha palestra Como Descobrir o Gigante que Existe em Você, eu trago ali a diferença entre velocidade e pressa. Se você quiser saber sobre a diferença dessas duas categorias, dá um pulinho nesta palestra, assista lá o conteúdo que eu tenho certeza que vai contribuir muito contigo, tá certo? No ponto de vista da persistência, minha gente, persistência tem a ver com paciência. E uma vez fazendo um estudo da tão sonhada paciência, da tão falada paciência, da tão discutida paciência e da tão desejada paciência, e tem gente que diz assim, ixi, falou em paciência, eu sou impaciente. Tem uns que até brincam com a categoria dizendo, eu sou pavio curto, eu não tenho paciência, ou haja santa paciência. Gente, é tanta história, são tantos palavreados e frases e boatos e ditos em cima da paciência. Mas o que é a paciência? Você sabia que a paciência ela é também a capacidade de pausa? A paciência tem a ver com suporte, com suportar. E suportar, presta atenção que suportar é dar ao outro suporte ou criar um cenário satisfatório para si, ao ponto de favorecer um suporte. Então, eu vou criar uma categoria assim, é como se a paciência fosse um autossuporte. Então, eu construo o meu cotidiano de uma forma que favoreça o meu autoconhecimento, que favoreça os meus passos, os meus primeiros passos, dando suporte para aquele determinado objetivo que eu quero alcançar. Tem um texto que eu estudei e que diz respeito a esta paciência, e o final deste texto diz assim, tudo suporta, que tem a ver com paciência. Tudo suporta. E quando se fala de paciência, tem a ver com persistência. Então, olha, persistência, paciência, segundo esse estudo que eu fiz, tudo suporta. Esta categoria, essa expressão tudo suporta, na dimensão do grego, e quando este grego pressupõe falar do amor, tudo suporta significa oferecer ao outro o melhor. Olha que bacana, tudo suporta, num estudo específico que eu fiz na dimensão grega,
tem a ver com oferecer o outro o melhor. Agora, como eu cheguei no Tudo Suporta? Através da categoria da paciência. E como eu cheguei na categoria da paciência? Através da categoria persistência. Eu fico imaginando, eu ajudo os meus clientes aqui em diversas áreas, como coach de vendas, coach motivacional, coach de carreira, coach de desenvolvimento pessoal, coach de grupos. Então, são várias linhas do meu trabalho. Tem pessoas que me procuram para por exemplo, um processo de autoconhecimento do ponto de vista do assessment. Assessment é uma ferramenta maravilhosa que nós temos aqui. É um relatório que é extraído através de algumas perguntas que é feita ao avaliado, e dessas pequenas perguntas você tem um relatório gigante com perfil comportamental, com a capacidade de execução, de planejamento, de análise deste indivíduo. Você consegue medir através dessa ferramenta a capacidade de autoestima, a capacidade de energia, a capacidade que ele tem de começar um processo, a capacidade que ele tem de terminar um processo. O relatório fornece várias diretrizes para quais os caminhos segundo o perfil deste avaliado, e uma roda de competência que, na minha opinião, é fantástica. Quais as competências ele tem e quais ele pode trabalhar para que os seus objetivos sejam alcançados, as competências que ele precisa melhorar. Enfim, é uma ferramenta chamada Assessment. E eu me lembro que, aplicando essas ferramentas com os meus clientes, dentro das empresas, dentro das famílias, gente, eu tive um grupo de amigos que me contratou para dar um coach de desenvolvimento de grupo para aquele grupo de amigos. Nós trabalhamos uma ferramenta chamada gestão de tempo. Foi fantástico, fantástico. Eu tenho até depoimento gravado deste grupo. Enfim, então essas pessoas acabam contratando a gente para que elas se desenvolvam nesta persistência, para gerar paciência e oferecer o melhor ao outro, ao cliente que está dentro dessa categoria do outro, a um familiar, a um amigo, a um colega de trabalho, a um gestor, tá certo? E eu me lembro que dentro desses diversos nichos, quantos depoimentos bacana de pessoas que trabalham com vendas, de colocar estas metodologias, colocar esta metodologia de desenvolvimento com essas diversas ferramentas, e que bacana foi ouvir testemunhos. Eu tenho inclusive alguns vídeos no meu canal gravado de pessoas testemunhando resultados fantásticos com estas ferramentas que muito contribuem na persistência, paciência e gerando esse tudo suporta no grego, que agora você já sabe o que significa oferecer ao outro o melhor. E lógico, gente, quando a gente oferece ao outro o melhor, a gente tem ganhos. Ah, você trabalha comissionado? Ó, sua comissão vai aumentar. Ah, você trabalha com vendas? O seu cliente ficará satisfeito com o seu produto, isso vai favorecer as suas vendas. Ah, você trabalha na parte operacional, administrativa, você tornará o seu processo mais leve, mais eficaz. Enfim, você trabalha na dimensão administrativa, sim, a questão dos relacionamentos com o gestor, com o tipo de negócio que você está inserido, vai fluir melhor, de forma persistente, paciente e com suporte. E o que é suporte? É oferecer ao outro o melhor. E quando a gente oferece o outro o melhor, obviamente nós somos os primeiros beneficiados. Tenha certeza de que esta palestra de autoestima, persistência e resultado como os remédios, como remédio
necessário para vencer a crise, tenha certeza que, em primeiro lugar, ela te favorece. Vamos tomar água, gente. Bom, avançando um pouco mais e caminhando já para o final deste conteúdo, que eu julgo ser maravilhoso, falamos de autoestima, que tem a ver com autoconhecimento, que é muito importante essa questão de você se conhecer. E aí, se a gente contrata um especialista, uma autoridade no assunto de desenvolvimento humano, a gente pode ir muito mais profundo e certamente para obter resultados mais rápidos e fazer grandes descobertas de si. E quanto mais eu me conheço, tá certo? Melhor eu trabalho a minha autoestima, eu dou grande destaque ao autoconhecimento e certamente me tornarei uma pessoa melhor na dimensão pessoal, familiar, dentro dos relacionamentos afetivos, namoro, noivado e matrimônio. Terei uma vida mais saudável na dimensão da relação com os amigos e dentro da dimensão profissional muito mais. Porque dentro do trabalho, gente, ninguém dá o que não tem. Você vai refletir no trabalho aquilo que você traz na dimensão pessoal. Você vai refletir no trabalho aquilo que você cria, a maneira como você lida com seus relacionamentos familiares. Você vai refletir na dimensão profissional a maneira como você trata suas dimensões afetivas. Você vai refletir no seu trabalho a maneira como você trata seus exercícios, seus cuidados com a saúde, alimentação, etc. Até a maneira como você dorme. Tem muita gente que às vezes diz assim, é preciso separar as coisas, eu não misturo as coisas, eu não misturo espiritualidade com trabalho, eu não misturo a dimensão familiar com trabalho, a dimensão afetiva com trabalho, são coisas distintas. Ei, você sabia que você, estou falando enquanto ciência, enquanto homem de ciência, você sabia que você não separa a dimensão do ser? O indivíduo é formado de corpo, alma e espírito, ou a dimensão bio, psique ou zoeu, a dimensão física, psique ou mente e transcendência. Tudo isso é uma coisa só. Quando se fala de ser humano, pressupõe um indivíduo só. Então pressupõe uma única dimensão. O ser humano é único, não dá para dividir. Né? Lógico, por questões pedagógicas e de ensinamento, na hora em que está fazendo este bate-papo, então a gente explica apartado, ok? Mas o indivíduo ele não se separa. Então, todas as vezes que você estiver na dimensão do trabalho, este indivíduo que se apresenta no trabalho, ele veio de uma categoria. Dimensão pessoal, familiar, afetiva, dos seus cuidados pessoais, né, de forma física, alimentação, etc. Então esse indivíduo aqui é o indivíduo que vai refletir essa categoria de trabalho aqui. Então aquilo que ele está construindo aqui na sua história, ele vai refletir aqui. Tá certo? Então, por exemplo, ele está trabalhando numa dimensão comercial, né? Tá lá como vendedor. Poxa vida, eu não consigo bater meta, não estou vendendo bem e tal. Primeira pergunta, como é que está o seu autoconhecimento? Como é que está a sua autoestima? Como é que está a sua persistência? Percebe? Você tem feito os exercícios? Então, tudo isso tem a ver. Então, é importante tomar cuidado com essa coisa na hora de separar, eu não misturo. Tudo bem, se você quer seguir essa categoria, eu não misturo trabalho com outras coisas. Então, se você preferir, dá uma olhada nas outras categorias que você diz não misturar, porque certamente essas categorias devem estar emitindo alguma energia que está contribuindo à dimensão do trabalho. E vice-versa, quando o indivíduo chega na casa dele, quando ele chega dentro dos relacionamentos. Enfim, então como é que ele está se sentindo quando ele sai da dimensão profissional e chega na dimensão pessoal ou de grupo, familiar ou amigos, como é que ele reage? Então, pode ser que há alguma energia aqui do trabalho que esteja influenciando esta outra categoria. Então, gente, não dá para separar. Uma é balizada, tem balizamento na outra. E é
é importante olhar essa categoria para que você possa ter resultados. Bom, como última categoria eu escolhi deixar para falar dos resultados agora, como encerramento desta temática super importante. Nós estamos falando de autoestima, de persistência e de resultados. Estas categorias são remédios que nos ajudam a vencer a crise, tá certo? Quando se fala em resultados, eu trago 4 pontos que o Anthony Robbins traz dentro do seu universo, do seu best-seller de conhecimento e ferramentas. E aí, quando se fala de Anthony Robbins, nós estamos falando de um dos maiores nomes dentro do coach em desenvolvimento humano. Ele traz 4 pontos para que o resultado pode ser atribuído como ciclo de sucesso. Então, um resultado como ciclo de sucesso, segundo este estudioso, define-se em 4 pontos. O primeiro ponto é para se obter sucesso, para se ter sucesso dentro de um ciclo para obter resultados dentro de um ciclo de sucesso, como primeiro ponto, é preciso definir precisamente o que deseja. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase, inclusive, famosa mundialmente. Diz assim: se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve. Se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve. Então, como primeiro ponto, para que você tenha um ciclo de sucesso na obtenção de resultados de excelência, você precisa definir com clareza precisamente o que você deseja. Definir precisamente o que deseja com clareza. É o primeiro ponto do ciclo de sucesso para a obtenção de bons resultados. Segundo ponto, você precisa ter ação. Gente, ação é 1, 2, 3 e já. Ação é vai lá e vence. Tá certo? 1, 2, 3 e já. Ação. Terceiro ponto, você precisa acompanhar os resultados. E como quarto ponto, seja flexível. Aqui estão os 4 pontos para a obtenção de resultados, segundo Anthony Robbins, para que haja um ciclo de sucesso. Eu fiz essa experiência desse ciclo de sucesso em um dos meus propósitos de vida e, gente, a resultante foi fantástico. E uma vez que na minha vida deu muito certo colocar em prática o ciclo de sucesso para a obtenção de resultados de excelência, eu comecei a testar e a sugerir para os meus clientes dentro dos seus processos de coach. Foi fantástico, tanto na dimensão pessoal, quanto na dimensão de grupo, quanto na dimensão de trabalhar a empresa. E aí, aqui envolve trabalhar o gestor e a equipe, trabalhar a equipe de vendas, trabalhar perfil comportamental, trabalhar autoconhecimento para desenvoltura, enfim, de processos e atingir os seus objetivos. Quando o primeiro ponto do ciclo de sucesso para a obtenção de resultados de excelência pressupõe definir precisamente o que se quer, veja, o autor diz o seguinte: se você não tiver em mente exatamente os resultados que quer alcançar, nunca conseguirá torná-los realidade. Gente, parece uma coisa óbvia, mas não é. Eu tenho um seminário chamado, inclusive eu até trabalho, quando as pessoas interessadas me chamam para dar uma palestra em grupo e que às vezes não tem muito um tema definido, uma das minhas sugestões é clareza. Um workshop acerca da clareza. Gente, que fantástico! E à medida em que a gente vai desenvolvendo esse conteúdo acerca da clareza, do que é clareza,
o que é que a ciência pensa como clareza, quais os experimentos feitos sobre esse tema, qual a aplicabilidade deste tema na vida do indivíduo, tanto na dimensão pessoal quanto profissional. Bom, a resultante são rostos surpresos que imaginavam que sabiam o que eram clareza, que achavam que tinham um conceito de clareza e que colocavam em prática a clareza e quando vão se deparar com um estudo percebem que de verdade precisariam daquele conteúdo para melhorar o conceito de clareza. Então, aquilo que parece ser óbvio, muitas vezes não é óbvio, não é tão óbvio assim porque é diferente ter um preconceito e a prática e a vivência daquilo, na obtenção de resultado, tá certo? Então, por mais audacioso, diz o autor, inédito que forem os teus objetivos, se sua determinação for poderosa o bastante, você poderá atingir grandes resultados. E para atingir grandes resultados, você precisa ter em mente exatamente quais os resultados e o que quer alcançar, o que é que você quer alcançar. E aí, obviamente, que aí depende de um bom planejamento estratégico, de um bom processo elaborado, com começo, meio e fim, para que você possa atingir os teus objetivos. Eu achei muito interessante quando o autor, ainda dentro desse primeiro ponto que nós estamos tratando aqui, que é definir precisamente o que se quer, ele ainda diz o seguinte: lembre-se em algum momento de que alguém sonhou ir até a Lua. Ele faz essa analogia. E veja, e esta pessoa foi. Ele destaca que, às vezes, aquilo que se quer, muitas vezes, parece ser uma ideia louca, um pensamento louco. Mas é muito importante de que, quando você tem, no caso aqui, do homem que foi à Lua, quando você tem uma tecnologia específica, quando você tem pressupostos bem elaborados aqui no exemplo desta questão de ir à Lua, né, desse sonho de ir à Lua, que exigiu, por exemplo, uma aerodinâmica, né, para tornar esta loucura, entre aspas, em realidade, ou seja, quando você tem um processo muito bem definido, com clareza daquilo que se quer, você pode ir para a Lua, você pode ir para onde você quiser, tá certo? Então é muito importante que definir precisamente o que se quer pressupõe fixar em sua mente os meios, as ferramentas e os métodos com clareza para você realizar aquilo que você deseja, ou que a empresa deseja, ou que o grupo deseja. Num primeiro ponto. No segundo ponto, para obtenção de resultados de excelência dentro do ciclo de sucesso é a ação. Agir, minha gente. O autor diz o seguinte: tomar a ação, o agir, diz respeito a criar tipos de medidas que você acredita que criarão as maiores probabilidades de produzir o resultado desejado. Aqui, gente, pressupõe os laboratórios. Eu já tenho uma ideia, eu listei a partir de um brainstorming ou de uma chuva de ideias e agora eu quero colocar aquilo em prática, eu quero levar aquelas ideias em ação. Então, eu vou criar várias metodologias, um laboratório de experimentos. Então, eu vou fazendo várias experiências e aí eu vou testando essas experiências. Eu gosto muito quando o Anthony Robbins chama estas 4 categorias de ciclo de sucesso, porque sucesso, o conceito de sucesso tem a ver com fazer várias vezes. Então, quando você vai testando aquelas ferramentas dentro de uma metodologia para obtenção de um resultado, você
obviamente que você começa a ter probabilidades, e aí você vai extrair estatísticas, enfim, você vai extraindo os dados que você precisa para que realmente você possa obter os seus resultados desejados. E não há como obter os resultados desejados sem uma ação mais prática. A ideia ela precisa vir em prática. O autor, inclusive, dentro ainda desta ação, ele diz o seguinte como contribuição. Ele diz, procure saber como agir. Procure saber como, de que forma você vai colocar com clareza esta ação. E aí, uma vez que você descobriu como agir dentro daquilo que você já definiu o que você quer, ele diz, esta ação deve acontecer de forma imediata. De forma imediata, ele diz, haja imediatamente, não espere ter uma fórmula perfeita para começar a agir. Então a ação, gente, é 1, 2, 3 e já. Comece agora. Ai, mas o meu processo ainda é muito simples. Comece a agir, que você vai enriquecê-lo. Ah, enfim, esse a mais que às vezes tem, bora para ação, a mais. Comece. 1, 2, 3 e já. Então, para que você chegue no desenvolvimento e na conclusão daquilo que você quer fazer, daquilo que você definiu fazer, você precisa ter um início. Não dá para concluir um processo de um determinado objetivo se você não tem um desenvolvimento. E não dá para ter um desenvolvimento se você não tem um início, uma introdução. E introdução, desenvolvimento, conclusão. É começo, meio e fim. O autor ainda diz, aprenda a começar a agir e ir melhorando os seus resultados no caminho. Então, não basta só começar, mas você precisa começar, e começar já. E à medida em que este processo de ação, esse tópico da ação, esse segundo tópico, ele começa, é importante que você vá melhorando o processo. É na observação do andamento do processo que você vai percebendo os resultados. E resultados se dá no caminho. E o caminho se faz caminhando. Tá certo? Eu achei muito interessante quando o autor destaca o seguinte, nem sempre as medidas que tomamos produzem os resultados desejados. Com isso, é imprescindível o terceiro passo, que é acompanhe os resultados. Então, como primeiro passo, é importante definir aquilo que se quer. O segundo passo, a ação. E se eu já sei o que eu quero, e se eu já tenho uma ação, mas esta ação muitas vezes ainda está num processo, ela ainda está revelando os resultados que eu preciso. Se eu não tenho por aquela ação todos os resultados que eu preciso, então eu preciso ir para o terceiro passo, que é acompanhar os resultados. O autor diz o seguinte, o terceiro passo é desenvolver a acuidade sensorial, ou seja, aqui cabe um pouco também de intuição, cabe um pouco também de observação, cabe um pouco de dedicação, né? Na minha palestra, Como Desenvolver o Gigante que Existe em Você, eu falo muito a importância da pausa necessária, né? E também eu trouxe aqui, neste conteúdo, uma reflexão acerca desta pausa necessária. Então, tanto no conteúdo anterior quanto nesta outra palestra que eu citei, você tem conteúdos que te ajudam nesta prática, nesta categoria que todo mundo traz em si, que é aquilo que o autor está trazendo aqui de uma acuidade sensorial, né? De uma sensibilidade para você poder olhar com uma lupa, olhar com mais precisão o teu processo ali na obtenção de resultados. E aí ele diz de que essa acuidade sensorial,
esta pausa, este olhar com mais cuidado, com mais precisão, ele diz que gera a oportunidade ao indivíduo, ao grupo e aquele determinado objetivo, gera uma capacidade de reparar o mais rápido possível se aqueles processos estão aproximando ou afastando você do objetivo. Então, acompanhar os resultados tem a ver com um olhar mais preciso, se realmente aquela ação, aquele processo que está sendo testado, se ele aproxima do objetivo ou se ele distancia do objetivo desejado. O autor ainda diz: você tem de saber o que está conseguindo. Então este acompanhamento deve ter um olhar de forma muito precisa. Você tem de saber o que está conseguindo, seja numa conversa, seja na observação dos hábitos diários, né? E se você estiver obtendo resultados indesejáveis, você precisa anotar o que você está percebendo, quais os resultados que você está obtendo, para que você possa ter medidas futuras mais eficazes para corrigir o processo e, obviamente, extraindo uma aprendizagem na continuidade daquele processo e, obviamente, para a obtenção de resultados de excelência num futuro. O quarto e último ponto que o Anthony Robbins indica é: seja flexível. Então, como primeiro ponto defina precisamente o que você quer. Segundo ponto, colocar em ação. Terceiro ponto, acompanhe os resultados. Porém, no quarto ponto ele indica: seja flexível. O autor diz o seguinte: o quarto passo é desenvolver as flexibilidades para mudar o seu comportamento até conseguir o que quer. Porque um objetivo tem a ver com autoconhecimento. Um objetivo no alcance de resultados de excelência tem a ver com a maneira como você coloca a sua capacidade, a maneira como você se desenvolve em cima daquele processo. E a capacidade que você tem de colocar o seu potencial, isso também resultará, isso vai desencadear nos resultados lá na frente. Tá certo? Então, eu quero números elevados, eu quero resultados expressivos. Qual foi a capacidade potencial tua que você debruçou em cima daquilo que você quer, né? Então, percebe que é uma ferramenta ligada à outra. E aí, se você tem flexibilidade dentro do acompanhamento que você está tendo para os seus resultados, se você tem flexibilidade da maneira como você está agindo para a obtenção dos resultados, e se você tem flexibilidade dentro do seu objetivo, daquilo que você quer, você também vai moldando o teu jeito de ser, o teu autoconhecimento, para que tudo fique adequado e atinja um objetivo de sucesso ou de resultado de excelência. Olha que interessante o que o autor diz, e eu já vou caminhando para concluir esta temática. Se observar as pessoas de sucesso, descobrirá que seguiram exatamente estes passos. Gente, como eu disse a você, eu até fiz questão de trazer em alguns pontos as palavras do autor, porque eu apliquei isso na minha vida e sugeri para os meus clientes. O Anthony Robbins traz em uma dos seus best-sellers testemunhos fantásticos. Inclusive há um documentário que você encontra aí nas redes sociais, Netflix, por exemplo,
O documentário ele tem o seguinte tema: eu não sou o seu guru. Ele traz diversos depoimentos que você encontra ali neste documentário, e aqueles depoimentos de sucesso é com base nesse ciclo de sucesso. Ou seja, eu estou te apresentando uma ferramenta divulgada mundialmente por uma pessoa de renome, e eu fiz a experiência. Você tem a prova do meu case de sucesso, e eu vi na vida dos meus clientes esse ciclo de sucesso acontecer. Então é fantástico. Então eu vou reforçar o que o autor diz. Se observar as pessoas de sucesso, e aqui eu acrescento no mundo inteiro, porque eu já tomei conhecimento de diversos depoimentos em diversas partes do mundo, descobrirá que seguiram esses passos, e eu sou testemunha disso. E ele reforça: elas começaram com uma meta, pois você não pode atingir se não a tiver. Se você não tem claro qual é a meta, você não conseguirá atingir. E as pessoas de sucesso tomaram providência, porque só saber ou só ter a técnica não é o suficiente. Tiveram a habilidade de ler nos outros para saber que respostas estavam conseguindo. Então aqui envolve empatia, sinergia, troca de experiência, dinâmica de grupo, diálogo, enfim. E continuaram adaptando. Tudo isso é preciso ser flexível. Continuaram ajustando, mudando seus comportamentos até encontrarem qual era o denominador comum que funcionava para o determinado ciclo de sucesso na obtenção de resultado de alta performance. Bom, nós falamos nessa palestra sobre autoestima, falamos nessa palestra sobre persistência, falamos nessa palestra sobre resultados, categorias como remédios para remédios que vencem a crise. Eu espero em ter contribuído contigo com todos esses conteúdos. Quero reforçar a importância de você visitar o meu canal no YouTube, William Alves, fazer a sua inscrição, deixar o teu like, ativar o sininho para as notificações e deixar os teus comentários. Compartilhe este conteúdo para que a gente possa, através da missão de ajudar pessoas, de empoderar pessoas, para que nós possamos dar continuidade nesta obra maravilhosa, neste legado maravilhoso que é levar para o outro uma mensagem que contribua e que faça sentido para a sua vida. Deus abençoe a sua caminhada, bons resultados, desejo sucesso e que você possa continuar desenvolvendo-se, crescendo na missão que lhe foi confiada. Tudo de bom, fiquem com Deus.